Boa noite a todos. Nós somos o grupo 2, composto pela Aline, pela Nayane, pela Neide, pela Taitiane, pela Nathalie e por mim. O nosso tema é normas fundamentais, princípios recursais e classificação dos recursos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os recursos. Os recursos são meios de impugnação judicial pelo qual a parte ela ela pretende a correção de um equívoco. Ela pode ser o aprimoramento, o esclarecimento, a anulação ou a própria correção de uma decisão judicial naquele processo. As principais características do recurso é que ele possibilita a revisão da decisão, ele acontece internamente no processo, ou seja, não precisa se desmembrar o processo ou ir para outra vara, ele acontece tudo no mesmo processo ali que a parte legitimada acredita que está aquele equívoco. E ele tem que ser invocado voluntariamente pela parte interessada ou legitimada. Ou seja, apenas a parte que interessa aquela correção pode invocar tal recurso. Em contrapartida, nós temos os sucedâneos recursais, que também são formas de impugnação, mas que elas substituem o recurso. Elas não se encaixam nem em ação de impugnação e também não dão origem a um novo processo. A diferença do sucedâneo recursal para o recurso é que o sucedâneo recursal ele pode acontecer tanto de forma interna como de forma externa no processo. Então, para a gente deixar bem claro a diferença do sucedâneo e do recurso. O recurso, ele é como se fosse o remédio que o médico prescreve na receita. E o sucedâneo recursal é como se fosse o genérico. Então, quando não cabe recurso, cabe sucedâneo recursal. Exemplos de sucedâneo recursal: remessa necessária, pedido de reconsideração e pedido de suspensão da segurança. Agora eu passo a palavra para a minha próxima colega. Boa noite a todos. Então, eu vou falar brevemente sobre a classificação dos recursos. Os recursos, eles são classificados em recursos ordinários, que tem sua previsão lá no artigo 1027 do Código de Processo Penal. Esse recurso, ele visa a aplicação do direito em um caso concreto. Dentro desse recurso ordinário, existe o recurso ordinário de apelação e o agravo de instrumento. Já os recursos extraordinários, ele visa interpretar o direito dentro do caso concreto. Dentro desse recurso extraordinário, existe o recurso especial, o agravo em recurso extraordinário, recursos especiais, entre outros. É muito importante a gente saber a finalidade de cada recurso, porque é através dessa finalidade que nós conseguimos distinguir um do outro, né? Saber as suas diferenças. Os recursos, então, eles podem ser totais ou parciais. Totais é que eles abrangem toda a decisão que foi recorrida. Ou parcial, ou também eles podem ser parcial, que abrange apenas algumas partes da decisão. Existe também um recurso chamado recurso adesivo. Ele não é um recurso, entre aspas, ele é um tipo de recurso que, através dele, conseguimos interpor outros recursos. Por exemplo, uma parte é intimada para apresentar contrarrazões, a outra parte não recorre e apresenta esse recurso adesivo. Então, ele serve meio que um acessório do recurso principal. Uma observação é que, se caso houver desistência do recurso principal, esse recurso adesivo ele não é reconhecido no processo daí, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para minha próxima colega. Boa noite, pessoal. Dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da unicorribilidade, também conhecido como o princípio da unicidade, que dispõe que para cada determinada decisão existe um recurso específico, seja com o intuito de modificar, implementar ou anular determinada decisão.
Os recursos disponíveis na lei, a minha própria colega Aline já mencionou anteriormente. Mas de toda regra, existe uma exceção, que é o caso da sentença, que a parte tem a prerrogativa de tanto optar pela apelação ou ingressar com embargos de declaração, pois o embargo de declaração ele visa implementar determinada decisão, seja por omissão, obscuridade ou contradição. E nesse mesmo viés, existe mais uma outra exceção, que é para o recurso extraordinário e o recurso especial, que eles podem ser interpostos de maneira simultânea. E então, quando a pessoa vai ingressar com recurso, ela deve analisar qual é a sua finalidade, verificar em qual instância ele deve ingressar. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o princípio da fungibilidade, que diz que ele vai em consonância com o princípio da unicorribilidade, que diz que, às vezes, por uma controvérsia doutrinária ou jurisprudencial, existe a possibilidade de aquele recurso ser conhecido, visto que existe discrepância em relação à lei e à doutrina e à jurisprudência, como é o exemplo do embargo de declaração. Muitos doutrinadores consideram que ele não é um recurso, mesmo a lei deixando expressa que sim. Então, caso a pessoa ingresse com um recurso que existe essa controvérsia, ela vai ser aceita e dada continuidade, levando em consideração que deve se prezar pela razoável duração do processo, para evitar nulidades e mais atrasos nos atos processuais. Porém, não existe a possibilidade na presença de erros grosseiros, pelo fato do operador do direito não ter domínio da técnica e não visualizar, não estudar qual que é o recurso cabível. Nesse tocante, eu encerro minha apresentação e passo a palavra para minha próxima colega. Boa noite. Dando sequência, outra norma fundamental dos recursos é a proibição da reformatio in pejus, que significa que é proibido o julgamento de recurso interposto exclusivamente por apenas uma das partes, que torne a situação pior do que aquela anteriormente existente. A ideia de todo recurso é a melhora ou pelo menos a manutenção da decisão judicial. Portanto, quando apenas uma das partes solicita o recurso, a reformatio in pejus, a proibição dela, significa que o recurso não poderá trazer situação mais prejudicial do que aquela existente antes do oferecimento desse mesmo recurso. Também há algumas exceções. Uma delas é o recurso quando interposto por ambos os polos. E aí, nesse caso, até por uma questão óbvia, entendemos que se ambos os polos estão litigando novamente por uma decisão, um dos polos sairá perdendo em relação a essa decisão. Outra exceção é a alteração na fundamentação por parte do tribunal, desde que mantida a decisão. E, por fim, matérias que compete ao juízo conhecer de ofício, como é o caso do rol previsto no artigo 337 do Código de Processo Civil, um rol taxativo, que traz a incompetência absoluta e relativa, a inépcia da petição inicial, a incapacidade das partes, entre outras situações que possam ocorrer. Boa noite a todos, eu vou dar continuação à apresentação. Eu vou falar sobre o princípio do duplo grau de jurisdição e da taxatividade. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz: aos litigantes em um processo judicial ou administrativos e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Ou seja, ela determina que as decisões de primeiro grau poderão ser analisadas por um juiz de segundo grau ou segunda instância. Lembrando que o juiz de segunda instância só poderá analisar as matérias já suscitadas no primeiro grau, por pena de supressão ou afronta ao princípio do juiz natural. Lembrando que tem uma exceção a essa regra, como, por exemplo, o artigo 113 do Código de Processo Civil, pelo recurso da apelação, que, havendo mais de um fundamento,
na petição inicial, e o juiz de primeira instância apenas acolhendo um, o de segundo grau também poderá reanalisar os demais. Há também alguns recursos que precisam de pressupostos específicos para ser analisados, como, por exemplo, o recurso extraordinário, que vai pelo Supremo Tribunal Federal, conforme estabelece o artigo 102 da Constituição Federal, inciso 3º, parágrafo 3º, ele precisa de repercussão geral e já ter a matéria sido pré-questionada. O princípio da taxatividade, ele está previsto no artigo 22 do Código de Processo Civil, que diz: compete privamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, só a União pode definir quais recursos são cabíveis. Não pode as partes decidirem em qualquer momento criar um recurso aleatório. Eles estão previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil. Eu coloquei aqui alguns exemplos como apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Não podemos deixar de lado também que tem alguns recursos que estão previstos em lei, em outras leis, a não ser aquelas elencadas do artigo 994 do Código de Processo Civil, que são os embargos infringentes pela Lei 6.830 de 80, em seu artigo 34, e o recurso inominado, definido pela Lei 9.099 de 95, seus artigos 41 ao 43. Boa noite a todos. A parte do trabalho a qual eu vou apresentar, eu vou falar sobre a colegialidade, que diz que tanto as cortes de justiça dos tribunais regionais, federais e tribunais de justiça, como as cortes precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, são compostas de órgãos colegiados, que são responsáveis pelo julgamento das causas para as quais a corte é competente. São compostas de órgãos julgadores, integrados por 3 ou mais ministros ou desembargadores. Os recursos, como regra, são julgados por órgãos colegiados, o que proporciona tendenciosamente um maior debate na formação da decisão. O diálogo no processo, seja com as partes, seja entre os próprios julgadores. Necessariamente, isso amplia o quadro de análise. Constrange a comparação, atenua o perigo de opiniões preconceituosas ou opiniões desnecessárias e favorece a formação de um juízo mais aberto e ponderado. Daí a razão pela qual os recursos são regidos pela regra da colegialidade, ressalvadas exceções legais que estão dispostas no artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º, que diz que os recursos são decididos por um colegiado. Nesse caso, então, os julgados poderão ser decididos, julgados por um desembargador ou por um ministro. É uma decisão monocrática nessas exceções, né? Eu agradeço a todos, boa noite.